Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Meu nome é Kalinka Valdera Medameira, aluna da Universidade Estadual da Paraíba. Vou apresentar o trabalho intitulado Uma versão do Museu Vivo da Ciência e Tecnologia de Campina Grande. As atividades desenvolvidas nos museus e centros interativos de ciência e tecnologia precisam ser orientadas numa perspectiva de estimular os visitantes a mergulharem em um processo atrativo e interativo na busca de novos conhecimentos. Considerando a relevante contribuição dos monitores nas atividades de divulgação e popularização da ciência, e a importância dos museus e centros interativos de ciência e tecnologia como espaços privilegiados para o desenvolvimento das ações, decidimos revisitar a história recente do Museu Vivo da Ciência e Tecnologia de Campina Grande. Esse estudo apresenta narrativas utilizando a metodologia de história oral para responder como os monitores de física percebiam o Museu Vivo da Ciência e Tecnologia e que importância atribuir às suas práticas. É bom esclarecer que esse trabalho é parte de um outro estudo e, claro, devido ao espaço limitado, não podemos apresentar por completo. Então, vamos nos restringir à parte do estudo. Então, seguindo, o objetivo geral é apresentar uma parte da versão histórica do museu, devolver aos seus colaboradores um lugar na história do Museu Vivo por meio de suas versões dos acontecimentos. Os objetivos específicos são compreender a constituição e o funcionamento do referido espaço e ampliar a discussão das habilidades formativas na perspectiva da licenciatura em Física em Espaços de Educação Não Formal. Bem, na perspectiva, essa pesquisa, né, de cunho qualitativo, como eu mencionei, faz parte de um estudo maior, e nesse estudo optamos pela metodologia de história oral. Para compreender mais amplamente as narrativas coletadas, utilizamos a análise de conteúdo. A partir das textualizações das entrevistas, que apresentamos em forma de monólogo, né, na pesquisa original, ao lado de outros documentos e de fotos, buscamos compreender o passado recente e as possibilidades formativas oportunizadas aos licenciados em física. Entretanto, como eu mencionei, né, devido ao espaço limitado, apenas um curto revisão desse trabalho original. O Museu Vivo da Ciência e Tecnologia de Campina Grande foi uma instituição que, entre 92 e 2022, contribuiu para a interação de conhecimentos acadêmicos e saberes populares, realizou formação continuada de professores, proporcionou estágio a professores em formação social, serviu de apoio ao ensino formal e foi uma instituição de observação e coleta de dados para pesquisa. Além disso, foi onde a autora desenvolveu suas primeiras atividades de ensino formal, no caso eu. Entretanto, devido à escassez de recursos financeiros destinados ao museu, essa instituição se encontra negligenciada e quase totalmente desativada. Como nos adverte Bonas, os museus ainda são ameaçados pela criminalização moral do investimento público em todo e qualquer capital simbólico que tenha lastro e resultado na produção de conhecimento e cultura pautados na diversidade e na luta por uma sociedade mais equínime. Conforme o FIG, né, a educação em museus e centros interativos de ciências e tecnologia é compreendida como uma possibilidade de desenvolvimento pessoal, que pode contribuir para a ampliação da visão do mundo do visitante, instrumentalizando para que realize diferentes leituras de seu entorno social. Daí a importância de manter essas instituições funcionando. Bem, o Museu Vivo da Ciência e Tecnologia foi inaugurado, né, em 92. O seu primeiro prédio era composto por uma nave da ciência, que foi adequada, né? Antes era uma boate, né? Caracterizada de maneira bem interessante, uma coisa bem motivadora aos pedestres que passavam na frente e com curiosidade poder conhecer. E também o Parque da Ciência, né? O Parque da Ciência foi constituído a partir de inspirações do Parque da Ciência do MASP, que eram brinquedos dispostos na área externa da nave, atrás da nave,
onde crianças podiam aprender brincando. Algumas atividades do Museu Vivo eram realizadas também no Centro de Capacitação de Professores, e também era foram os dois, né, desenvolvidos com o mesmo propósito e estavam ali dividindo o mesmo terreno. Então, isso não representava um problema para o Museu Vivo. Pelo contrário, ambos estavam sempre cooperando. Os projetos de destaque, né, nos anos iniciais do museu, principalmente o projeto Experimentoteca do CDC da USP, né, Carlos, e aqui eu trago alguns depoimentos. Quando os kits da Experimentoteca chegaram em 91, a parte lateral da nave, dedicada às exposições permanentes e transitórias, ainda não havia sido concluída. Então, até que esse ambiente ficasse pronto, os kits ficaram na Secretaria de Indústria, Comércio e Tecnologia, que era a secretaria responsável pelo projeto do Museu Vivo. A Experimentateca era uma espécie de biblioteca de experimentos direcionados aos professores. Nós íamos às escolas, convidávamos os professores para utilizarem o material e, se eles aceitassem, precisavam fazer um treinamento no museu. A partir daí, podiam vir ao museu e solicitar o empréstimo dos kits. Os professores tinham a liberdade de usar o material à sua maneira e quando achassem que deveria. Esse é um depoimento do professor José Marcos Gonçalves Viana, que era responsável pelo projeto no museu. Outro projeto importante também desenvolvido no CDCC da USP foi o projeto ABC da Educação Científica, o Mão na Massa, né? E eu trago alguns depoimentos da professora Deise também e do monitor Dean Sidney Brito Serra. Então, a professora Deise Martins de Almeida menciona: o Mão na Massa é um projeto também do CDCC, baseado num projeto francês que, através de investigação, as crianças são levadas a conhecimento da ciência. Esse projeto chegou ao museu porque já tínhamos vínculo com o CDCC via experimentoteca e via criação do museu. O museu foi inscrito no projeto, credenciado e recebeu os kits do Mão na Massa. O monitor Dean menciona que realizávamos experimentos com alunos do ensino fundamental 1 e o professor deles assistia para depois replicar a metodologia utilizando outros experimentos. Usei a metodologia do Mão na Massa para preparar umas aulas de estágio e o professor Toninho elogiou meu material. Quando eu preparava o material dessa maneira, percebia que os alunos ficavam mais concentrados e eu tinha a atenção deles. Então, tanto o Dean era monitor do museu, como também estava em formação e já realizando estágios em escola. Então, ele menciona que esse material era bem importante. Parcerias de destaque, né? Houve uma parceria, né, estabelecida entre o EPB e o Museu Vivo, né? E essa parceria iniciou em 2003 com monitores, né, de física da UEPB, atuando nas instalações do museu. Essa parceria visava ampliar, né, as ações de ensino e divulgação da ciência. Então, esses monitores realizavam várias atividades, inclusive de formação para outros professores. Né? Aqui tem o Dean Sidney Brito Serra em seu depoimento. Eu acho que o museu tinha potencial, era importante para a cidade, principalmente para os alunos entenderem que a ciência não é necessariamente algo que está dentro de um laboratório. Contudo, a falta de orientação e o atraso com o pagamento da bolsa eram problemas muito sérios. Então, ele realmente, desde a transição, né, dos governantes, no caso da prefeitura, começou a ter problemas, né, financeiros no museu, inclusive para o pagamento das próprias bolsas dos monitores. Então, essa parceria só foi novamente restabelecida em 2006, certo? Em 2007, novo projeto, né, que era Exposições Itinerantes de Ciência e Tecnologia, utilizava os equipamentos do Museu Expositivo para fazer em feiras das cidades circunvizinhas grande, né, Paraíba, exposições para a população em geral. Depois esse projeto foi nomeado Ciência e Arte na Feira e conseguiu fazer 15 exposições. O museu foi reinaugurado, né, em 31 de maio de 2011 e recebeu nova denominação Museu Vivo da Ciência e Tecnologia Linaldo Cavalcante.
O novo edifício, com área aproximadamente 2.120 metros quadrados, foi construído no local onde antes era a nave da ciência e tinha a missão de promover e disseminar por meio da cultura científica o conhecimento nas diversas áreas da ciência. É um espaço que valoriza a convivência, o lazer, a inclusão social como referências às ciências e parques temáticos, turísticos, ecológicos e possibilidades de inovação de ensino. Aqui a gente demonstra algumas parcerias de destaque após a inauguração, né? Uma parceria bastante importante foi o Espaço Energia, que funcionou entre 2011 e 2015, e essa parceria fazia com que os alunos pudessem chegar em segurança ao museu, transportados por um próprio da Companhia Energética da Borborema, que era responsável pelo Espaço Energia, que passou a funcionar dentro das instalações do museu a partir de 2011. Então, tanto a organização de visitação, agendamento e o transporte dos alunos era realizado pelo Espaço Energia, que também tinha os equipamentos e uma sala disponível para fazer a conscientização energética dos visitantes. Outra importante parceria foi a Escola Técnica Redentorista, né? Que também fazia com que seus alunos pudessem ter um ambiente de estágio e favorecia também as atividades serem realizadas e os visitantes poderem conhecer o museu. Outro programa muito importante foi o PROAF, né? Parceria da Universidade Estadual da Paraíba, onde alunos de matemática, química, física e biologia podiam atuar no espaço do museu e em forma de estágio, né, ampliando também as ações do museu. Aqui nesse quadro é possível ver as visitações, né, e o número de visitantes que o museu recebeu entre 2011 e 2015, no auge de seus anos dourados, digamos assim, né, com o apoio do Espaço Energia, da Energisa Borborema. Então, outros eventos científicos também eram importantes e aconteciam desde 93, né? Apoiados pelos equipamentos do museu, os kits da experimentoteca, o mão na massa, os estagiários, né? Então, era possível realizar vários eventos, exposições em feiras, clubes de ciência nas escolas e também na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esses resultados aqui são apontados pelos monitores, né, sobre a sua perspectiva, diante da formação oportunizada no museu. Então, eles mencionam que o estágio como monitor no museu despertou o sentimento positivo pela carreira docente, era um ambiente para vivenciar experiências formativas, apresentar a física ligada às atividades cotidianas de maneira diferente, era uma maneira diferente de ensinar, e eles conseguiram lá adaptar melhor a linguagem para o nível dos visitantes, e isso foi bem positivo. Entender melhor o visitante, o outro que chegava lá. Foi lá também que puderam despertar para a experimentação e a divulgação científica de maneira mais ampla e se autoavaliar o tempo todo, visto que os visitantes eram sempre eram de faixa etárias variadas, com formações diferenciadas. Além disso, tornaram-se mais dinâmicos e passaram a interagir mais, contextualizar melhor as abordagens e trazer mais abordagens práticas para poder motivar os visitantes a interagirem, né? Também mencionaram desenvolver habilidades para estimular simulação criativa, aperfeiçoaram-se e adquiriram novos conhecimentos. Também conseguiram explicar a física em diversos níveis de profundidades e também desmistificar a física como uma das disciplinas de física. Outra importante característica foi conseguir ter segurança em falar em público, né? Habilidade comunicativa e gestão de sala, relacionar a física com outras disciplinas e considerar o saber do outro. Essas foram as principais características destacadas pelos 16 monitores entrevistados. Algumas considerações, né? É importante mencionar que os espaços de educação não formal, especialmente os museus de ciência e ciência,
não apenas contribui para o processo de alfabetização científica e promoção da cidadania, mas também possui um grande potencial para aproximar os conteúdos abordados nos cursos de licenciatura de práticas e experiências essenciais para a formação de professores. Aqui tem umas referências, gostaria de agradecer a participação de todos e a minha própria participação. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.